Fala pessoal, mais um Prime Talk para vocês. O assunto e o convidado de hoje são especiais por dois motivos. Primeiro, um assunto que está dominando a perícia judicial, as nomeações mais atuais estão contemplando esse assunto, e o convidado, um cara que tem bastante gabarito para falar sobre o assunto. Já já ele se apresenta, mas antes eu quero te convidar para se inscrever no canal da Study Prime. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e por que não compartilhar com alguém que possa ser ajudado com essas informações e ter a sua carreira aí transformada com esse assunto, certo? Paulo Max, se apresenta aí para o pessoal. Olá, Thiago, tudo bom? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Paulo Max, sou perito criminal federal, já desde 2006, formado em engenharia de telecomunicações, e eu atuo na área de perícias em multimídia forense desde que entrei no cargo de perito criminal federal na Polícia Federal. E estamos aqui para fazer esse bate-papo aí, junto com o Thiago aí no Prime Talk. Show de bola. Paulo, eu queria iniciar esse bate-papo aqui pedindo para que você faça uma contextualização bem rápida, considerando que nós temos públicos que já atuam com perícia e o pessoal também que está conhecendo o mundo da perícia agora. Contextualiza, por gentileza, a principal diferença que traz muita dificuldade para principalmente quem está no início, sobre o que vem a ser um documento nato digital de um documento digitalizado. Quais seriam as principais características de cada um ali? Então, pessoal, qual seria a diferença entre um documento nato digital e um documento digitalizado? Ambos são categorias de documentos digitados, né? Quando a gente fala em documento, a gente está falando em tipos de informação que são registradas, que podem ser registradas, e por serem registradas podem ser acessadas aí eventualmente a qualquer momento. A ideia de documento traz por trás de si o registro de informações, o registro perene com acesso posterior, né? E a gente, né, está acostumado a lidar com documento, né, na nossa cabeça como sendo documento físico, né, durante muito tempo, né? Mas documento é qualquer tipo de registro de informação nesse sentido. E com o passar do tempo e o desenvolvimento da tecnologia, a gente assiste aí a uma crescente proeminência de informações armazenadas em formato digital. O que significa ser armazenado em formato digital? Significa que essas informações estão em formato binário, computacional, que pode ser acessado por meio de sistemas computacionais. A diferença entre o documento nato digital e digitalizado, o próprio nome está dizendo, né? O documento nato digital é aquele que nasce já originariamente em um ambiente digitalizado, né? E um documento em um ambiente digital. E um documento digitalizado se trata de um registro que é tornado digital a partir de um correlato físico analógico. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Você tem um pedaço de papel, né? Você tem uma certidão de nascimento. Quando você pega ela e digitaliza por meio de um scanner, você criou um documento que era analógico, mas foi digitalizado, foi tornado digital, foi passado para esse tipo de ambiente por meio de um processo que a gente chama de digitalização, né? Isso pode se dar por diversas formas, né? Eu dei aqui um exemplo, né? No caso aí, um scanner, né? Mas quando você tira uma fotografia com sua câmera de smartphone de um pedaço de papel, você está digitalizando um documento, no caso, ali um pedaço de papel. Quando você tira uma foto de que alguém está entrando em algum lugar, você está digitalizando uma informação analógica, que é aquela cena lá, aquele evento, e tornando ali, criando ali um registro digital, né? Que você está digitalizando algo, aquilo serve como um documento digitalizado. Quando você grava um arquivo de áudio por meio do seu microfone, você está gerando ali também uma digitalização. Essa é a diferença. O nato digital, portanto, é aquele que já nasce em ambiente digital. Quando você chega lá e gera, por exemplo, num sistema como o dos tribunais eleitorais, uma certidão de quitação eleitoral num ambiente computacional, aquilo não vem de um correlato físico, né? Então, portanto, aquilo é nato digital. Essas seriam as diferenças básicas. Perfeito. Feita essa contextualização, agora eu vou exigir um pouquinho do Paulo
porque ele foi bem Aham. simplório na qualificação dele. Esse cara saca muito, já atuou em diversos casos oficiais e até extraoficiais, que ele passa muita experiência ajudando os alunos e tudo mais, a didática dele é fantástica. Vamos abusar um pouquinho desse conhecimento e eu vou inverter a ordem. Aham. Geralmente, o que que eu faço com os convidados? Ao final, eu peço para eles aplicarem o conhecimento num caso prático. Agora, eu vou pedir para você já fazer isso agora, contextualizando uma situação hipotética, Paulo Marx como perito judicial e encarando uma das questões que mais estão dominando as nomeações ultimamente, que é aquela situação do banco digital, onde a pessoa vem a fazer um empréstimo consignado ali, um Uhum. empréstimo rápido, né, que dá para fazer com o próprio smartphone, e vez ou outra essas pessoas estão sendo objeto de fraude, seja por algum problema na falha de segurança do próprio banco, seja por algum falsário atravessando essa negociação. Eu queria que você contextualizasse ali, Paulo Max, pegando um caso desse, Banco X digital contra o Joãozinho, qual é primeiro passo, quais são as primeiras análises que você faria como perito judicial? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender o que que você está analisando, né? Isso em qualquer perícia, né? Então, é fundamental que o perito inicialmente venha conhecer o sistema que está gerando aquela contratação, né? Venha conhecer toda a sistemática que está ali por trás. Que tipo de artefatos eletrônicos estão sendo utilizados para validar aquilo que seria esse contrato, né? Então, na verdade, quando um banco faz uma contratação, quando alguém faz uma contratação de um empréstimo, né, junto a uma instituição financeira, ou quando a instituição financeira alega que uma contratação dessa foi realizada, ele vai apresentar para confirmar isso o que seria esse contrato. Esse contrato nada mais é do que o registro dessa operação, né? Então, o registro de informação, como a gente acabou de falar ainda há pouco, né? O que que é documento? Né? Documentar. Documentar nada mais é do que registrar que algo aconteceu. Então, quando você apresenta, quando o banco apresenta lá aquele contrato, ele está apresentando um registro desse tipo de ação aí entre duas pessoas, né? No caso, a pessoa física e uma pessoa jurídica, por exemplo. Esse registro, ele argue-se, né? O banco argue sobre confiabilidade e fidedignidade dele, né? De que foi, de fato, aquela pessoa que contratou isso. Então, a gente tem que entender, primeira coisa que você tem que fazer é entender o que está acontecendo. Que sistema é esse, como que ele opera, quais são os artefatos eletrônicos que estão ali sendo utilizados para validar isso, como a informação está sendo registrada, né? Então, ela está sendo registrada dentro de um sistema computacional, então você tem ali uma documentação digital, né? E algumas coisas podem estar presentes nesses sistemas para fazer a validação disso. É comum, então eu vou pegar um exemplo, né? Como a gente tem um exemplo hipotético, eu vou tomar a liberdade aí de adaptar o exemplo hipotético para algum caso que seja de fato prático, né? Então, a gente tem muitos bancos que usam aí sistemas que se valem de, por exemplo, biometria facial para realizar aí uma assinatura eletrônica, validando uma contratação por meio de um meio digital. Então, entendido aí exatamente quais são os artefatos eletrônicos que estão envolvidos, então, por exemplo, o que identifica nesse caso que foi Joãozinho que fez aquela contratação junto à instituição financeira XYZ? O que está se utilizando aí como pressuposto de que foi o Joãozinho que contratou é o fato dele ter assinado um documento por meio de sua biometria facial, aquilo que o identifica propriamente dito. Além disso, a gente tem algumas outras coisas, alguns outros artefatos dentro de todo esse processo que são utilizados também pelo branco para montar aí o que seria, o pessoal chama de trilha de auditoria, né? Na verdade, isso é um conjunto aí de logs, de informações que estão ali apostas, né? E alguns outros artefatos que se associam a ela para montar o contexto, e aí a gente está falando de contexto, não de identidade da pessoa, o contexto em que aquilo foi assinado, né? A ideia de criar todo esse contexto é trazer uma certa confiabilidade a todo esse processo. Então, disso tudo, você vai ter, muitas vezes, dentro
trilha de auditoria. Geralmente as pessoas utilizam, às vezes, chats, né, para falar aí com algum entreposto, algum contato da instituição bancária, ou pode ser até que se dê, né, por meio de chats automatizados com robôs e tudo mais. Você tem lá toda a conversação, né, demonstrando que o banco quer fazer com aquilo, de que foi passadas as informações corretas para a pessoa, que ela deu o aceite e tudo mais, isso tudo aí está relacionado a esse log de eventos. Você, junto dessa trilha de auditoria, você também vai ter, muitas vezes, a informação do endereço IP da pessoa que contratou, ou seja, o endereço que ela usa, o endereço eletrônico que ela usa dentro da rede mundial de computadores. Você vai ter também, muitas vezes, a troca de tokens, eventualmente, e aí vai depender, né? A gente não está falando aqui de um caso hipotético, né? Mas você pode ter a troca de tokens por SMS, que sejam mandados para aquele número, para que a pessoa responda dentro do sisteminha lá, que o token que ela recebeu foi aquele. Isso aí tem o quê? A finalidade de identificar que a pessoa está falando de fato por aquele telefone que ela indicou, né? Geolocalização, né? Então, você tem que entender exatamente todos esses artefatos para entender a função de cada um deles dentro desse sistema, né? A geolocalização com a finalidade de identificar a posição geográfica daquela pessoa, onde que ela está exatamente situada no momento daquela contratação. Tudo isso você está contextualizando. Mas o que, de fato, no final das contas, está fazendo com que a pessoa assine aquilo, né? Diga que é ela que está ali, porque, por enquanto, é só um qualquer, né? O que o banco toma para ter certeza de que aquela é a identidade daquela pessoa é o processamento de biometria facial. Então, como que você abordaria uma situação como essa? No primeiro caso, é entender todo esse sistema, levantar esses artefatos aí para entender esse contexto, né? Se de fato aquele token que foi recebido foi colocado corretamente dentro do processo de troca de informações, né? Então, houve a validação daquele token, para que número foi, qual é o número de assinante, vamos levantar o contexto, isso aí você pode, eventualmente, buscar essas informações por meio de petições junto à autoridade judiciária, para que se tenha informações de quem é o dono, do assinante daquele número, né? Para configurar que foi, de fato, fulaninho de tal, que era o assinante daquele número. Então, o token tem essa finalidade. Isso é uma coisa que você pode ir atrás. A verificação do IP está relacionado àquele IP, a que usuário, de que operadora de internet, que conta que estava logada, né? Também isso serviria para identificar o seu, no caso aí, o contratante, né? A geolocalização, o endereço que ele está, tudo isso aí você vai levantar, porque são elementos que, dentro desse contexto, devem guardar compatibilidade com aquilo que está sendo alegado com a instituição financeira, né? Eventualmente, diferenças, divergências nisso, apontariam para algo contrário às hipóteses de alegação, né? Então, levantando isso tudo, mas tendo aí o sentimento dos limites de cada um desses artefatos, você vai ter levantado esse contexto. A parte final e a essência aí da verificação de que foi uma pessoa que assinou aquilo ali é a conferência da sua biometria facial. Então, a gente tem ali como fundamental você fazer um exame de comparação facial, no final das contas, ali, confrontando a face que, de fato, foi utilizada ali para fazer essa contratação com a face da pessoa que, no caso, seria o suposto contratante, né? Então, tem uma série, né, de etapas aí que culminam com a verificação da assinatura propriamente dita. A assinatura aí, nesse caso, nada mais é do que uma assinatura por biometria, que você tem que fazer um exame de biometria facial ali, né? Isso porque a gente tem que ter em mente que nenhum desses artefatos aí de fato assina, né? O IP não assina, a geolocalização não assina, isso não faz parte de nada que garanta que é aquela pessoa que está ali do outro lado. Aliás, nem a biometria facial garante, né, na verdade, né? Você
tem que fazer o exame de biometria facial para, eventualmente, verificar o grau de confiabilidade daquele sistema de reconhecimento facial para poder dar um parecer sobre a validade dessa assinatura. Então, a abordagem ela passa por isso, né? Então, não tem como fugir muito disso. Entender o sistema, verificar os artefatos de contexto, né? E finalizar com um exame, no caso aí desse exemplo, né? Com um exame de biometria facial para verificar a assinatura. Perfeito. Vocês viram aí que não é nada simples como parece, né? Existe um estudo por trás, não dá para se aventurar sem ter um conhecimento técnico. Eu sou da linha de raciocínio, não sei como que eu. Aliás, eu até sei, vou pedir para que ele compartilhe a linha de raciocínio dele. A minha linha de raciocínio é que eu já venho discutindo isso com alguns professores há algum tempo. Os magistrados, os advogados, eles partem de um pressuposto que você, como expert, tem que resolver tudo e, com o perdão da expressão, dane-se o que você vai usar para resolver, né? Então, eles não têm o contexto técnico para entender, principalmente nessa área, até onde vai o limite do conhecimento documentoscópico, grafoscópico, e quando começa o conhecimento em cima de documentos digitais, em cima de documento, em cima de mídias, né? Em cima de, até, em alguns casos, computacional forense. Então, na minha concepção, eu acho que para você se tornar um perito mais completo, você tem que estender o seu conhecimento fora da documentoscopia, fora dos contextos tradicionais aí, de periciar um documento padrão. O que que você acha, Paulo? Não, perfeito. A primeira coisa é você entender que isso se trata de uma outra natureza de vestígio, né? A natureza do que está sendo analisado, do material questionado, ela é outra em relação à documentoscopia clássica, né? Eu comecei falando lá sobre o conceito do que é documento, né? O documento é registro de informação, mas a informação, ela pode ser registrada e ela pode ter uma natureza diferente em diferentes situações. Quando eu registro uma informação num pedaço de papel, né? Eu estou com um documento físico, o meu vestígio, o meu material questionado, o meu material sobre análise, ele é de um tipo, né? Ah, as, é, é, as ciências forenses, elas vão beber da água, né, de alguns campos de conhecimento para poder resolver questões associadas àquela natureza de material. Então, muitas vezes você tem ali conhecimentos na área de química, que eventualmente podem ser utilizadas, de física, conhecimentos associados a coisas específicas relacionadas às ciências forenses, como a própria grafoscopia, que é uma ciência que envolve uma biometria comportamental relacionada à individualização da escrita. Ela vai beber da água de diferentes áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento que vão estar ali associadas, elas são umas. Quando você passa para uma situação em que você está numa perícia de um documento nato digital ou digitalizado, a natureza do seu vestígio é totalmente diferente. Você está ali lidando com artefatos digitais. A gente está falando de uma área que já é bem desenvolvida, já existe há muito tempo, que é das perícias digitais. Que basicamente elas se dividem taxonomicamente em duas famílias, né? A computação forense e a multimídia forense. Elas são irmãs e tem muita ligação entre elas, né? O objetivo dessas duas áreas é trabalhar vestígios digitais. Quando a gente fala em multimídia forense, a gente está falando especificamente em trabalhar esses vestígios digitais que têm por finalidade representar informações em diferentes mídias. É isso, né? Então, a gente está falando de áudio, a gente está falando de imagem estática, né? A gente está falando de vídeo, né? A gente está falando de registro textual sobre a forma de dígitos. O cabedal de conhecimentos, aonde as ciências forenses vão beber dessa água, né, de conhecimento, das áreas de conhecimento, elas diferem, né, do que a gente tem da documentoscopia clássica, né? Então,
conhecimentos acerca lá de química, física, na parte de mecanografia, não fazem mais sentido, porque a natureza do vestígio não se relaciona com processos que envolvem o uso desse tipo de conhecimento. Agora você começa a ter a necessidade de outros tipos de conhecimento, né? Então, quando a gente fala aí do registro de uma informação que é proveniente da digitalização por imagem de um objeto, você tem que conhecer de processamento de imagens. Você tem que conhecer sobre o que é um processo de digitalização, que ele descarta informação, que ele é um processo de resumo da informação física do analógico para um ambiente discreto, que está utilizando ali números para representar essa informação analógica, que isso tem efeitos não só na perda de informação, mas na criação de artefatos. Você tem que entender dos processos de compressão de imagem, enfim, tem um monte de coisa associada aí. Além disso, né, você tem que entender sobre os conceitos associados à própria informação digital, como é que se dão os sistemas de representação binário, né? O uso de algoritmos criptográficos, como que eles se relacionam com esse material. E aí você tem também... eu vou ficar falando aqui um monte, tá? Se deixar aqui, eu vou embora. Você tem aí também a possibilidade de uso de artifícios, por exemplo, né, de autenticação ativa em cima desse material por meio de recursos criptográficos, né, para que você possa verificar a autenticidade daquilo, ou se aquele material foi posteriormente modificado, que seriam as tais das assinaturas digitais por certificado. Enfim, você tem que dominar, no final das contas, esse novo mundo, que não é novo, isso já existe há muito tempo. O que acontece é que, com o passar dos anos, né, e isso vem acontecendo numa tentativa de desburocratização dos processos digitais, o uso de documento em papel vem minguando. E você começa a ver a necessidade dos bancos eu estou falando de banco aqui, mas isso serve para tudo, né? Porque a gente deu o exemplo do banco aí, né? E é um exemplo muito corriqueiro. A gente vê a necessidade, não só dos bancos, né? Mas das instituições, em informatizar seus processos, em guardar informações em um outro meio que não é mais aquele clássico. Então, mudar a natureza dos vestígios que eles produzem ou dos materiais que eventualmente sejam questionados, e, portanto, você tem uma mudança de paradigma, né? Então, a área de conhecimento é outra. Para quem trabalha com computação forense e com multimídia forense, por exemplo, eu trabalho desde 2006 com isso, 2006 não está logo ali, né? Já passou muito tempo, né? Isso é ruim que denuncia idade, mas vamos lá. Eu trabalho desde 2006 com isso, na verdade, o meu trabalho, desde que eu entrei na PF como perito criminal federal, em cima de multimídia em áudio, em vídeo, em imagens, dentro, muitas vezes, de um contexto que não envolve lides judiciais, como, por exemplo, nas transações bancárias, mas que envolviam contextos criminais, né? Então, é algo que já vem no sangue um cabedal de conhecimento que já é estruturado, né? Já muito bem sedimentado desde então, mas que, nesse caso, representa só uma aplicação para um processo em específico, né? Que é no caso dessas contratações aí. Então, assim, é uma área de conhecimento diferente, né? Essa área de conhecimento ela está intimamente ligada à área de ciências exatas, especialmente as áreas que envolvem processamento de sinais e de informações digitais, quais são a computação forense e a multimídia forense. Em grande parte, a multimídia forense, quando trata da informação em específico, e, em alguma parte, a computação forense, quando trata do registro desses contextos. A gente falou de logs, né, de eventos, sistemas computacionais e tudo mais, né? Então, isso se entrelaça nesse sentido, né? E há uma necessidade, sim, da pessoa ser um especialista nisso. A gente não pode tapar os olhos para isso, né? Tapar o sol com a peneira, né? Enquanto você, quando olha para documentos físicos ali, o cabedal de conhecimento que você vai buscar aqui é outro, né? Então, você sim. E aí, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o skill para isso, ou que têm já o preparo lá da skill, assim, que eu digo, o perfil, né? E nem todas as pessoas que têm da sua formação, da sua graduação, o conhecimento vindo para te permita já aplicar diretamente esse tipo de coisa.
Isso não impede, obviamente, que qualquer um venha buscar esse conhecimento, né? Esse conhecimento ele pode ser buscado, no caso aí, num curso de pós-graduação, né? Um curso que traga aí para ele, porque é uma área muito bem, vamos dizer assim, muito bem, um nicho, né? Muito específico, né? Então, dificilmente você vai encontrar isso em universidade com a aplicação, né? Você na universidade de engenharia que eu fiz, você recebe o conhecimento geral, né? Eu tive lá processamento de imagem, né? Eu tive lá processamento digital de sinais, né? Muita coisa que a gente acaba aplicando aqui no final, gera facilidade para a aplicação. Mas você não vê a aplicação direta numa problemática como essa. Então você tem que buscar, mesmo quem se formou em engenharia lá, e que se formou em computação também, ele vai ter que buscar, sim, aí uma especialização, vamos dizer assim, na aplicação para esse tipo de problemática. E quem não se formou nessas áreas tem toda a possibilidade de entrar num curso como esse e expandir seus horizontes, mas tem que ter na cabeça que você está saindo de uma área para outra. Isso vai te exigir, né, um esforço para poder mudar esse paradigma. Isso é claro para mim. Perfeito. Eu já queria te convidar, então, já que o Paulo tocou nesse assunto, a conhecer a nossa pós-graduação na área de assinaturas eletrônicas e documentos digitais, onde o Paulo possui aí alguns módulos só para tratar disso. Nós temos aí de 4 a 5 módulos específicos para tratar sobre esse prisma aí, né, sobre essa perspectiva das mídias e dos documentos digitais. E se você não é da área, fique tranquilo, porque também pensamos em você e tem um módulo de nivelamento na computação forense. Então, você vai receber toda uma estrutura base para que, quando chegue no Paulo, quando chegue no Rafael, vocês tenham toda uma preparação e tenham suporte para receber esses conteúdos. E alguns de vocês viram e mexem e falam, cadê o link? O link fica na descrição do vídeo, tá? É só procurar aí na descrição do vídeo que você vai encontrar, ou então buscar lá no Instagram da Study Prime que você vai conseguir. E por que que a gente bate tanto nessa tecla de ampliar o conhecimento para esse lado? Né? Eu costumo citar ali para que você não ocorra em fazer parte do efeito Dunning-Kruger, né? Se você não tem conhecimento desse efeito aí, dá uma pausa no vídeo aí, procura, porque ele é bem emblemático, né? Você vai perceber uma curva, um, um gráfico onde quanto maior assim, a ignorância do indivíduo, mais ele se sente confiante, né? Porque ele de fato não conhece do que ele está tratando, onde ele está se metendo ali, né? E quanto mais você estuda, menos confiança você tem, porque você sabe que você precisa estudar mais. Basicamente é esse o efeito, e é por isso que a gente busca tanto que vocês se aperfeiçoem e busquem mais conhecimento para ampliar o leque de conteúdo de vocês. Paulo, É isso eu aí. queria te pedir para contextualizar agora, aprofundando mais ainda, algo que tem gerado confusão até em quem já tem experiência com esse assunto, que são os níveis de segurança que nós temos com esses elementos periféricos aí, né? Uhum, Desde uma biometria até um IP, até a geolocalização, e a gente sabe que, como você disse aí, as instituições estão buscando desburocratizar, né, todas as relações, e o símbolo maior disso, para mim, é o próprio governo federal, né, que implantou o Gov.br aí. Você tem a condição de assinar uhum. utilizando a plataforma fornecida pelo próprio governo. Então, eu queria que você contextualizasse isso e diferenciasse ali também a assinatura simples, avançada e qualificada, que gera tanta confusão na cabeça das pessoas. Sim, sim. Bom, vamos lá. Eu vou só roubar uma tua fala um pouquinho antes ali, só o efeito de Dunning-Kruger ele tem um detalhe, né? Endosso tudo que você falou, né? É aquilo mesmo, né? A pessoa não sabe e fica confiante porque não sabe, aí vai estudando, vai percebendo que não sabe nada. Quanto mais ele estuda, mais ele percebe que ele não sabe nada, não sabe nada. Aí o grau de confiança vai diminuindo porque ele vê, caramba, o buraco é muito mais embaixo. Mas tem um ponto de inflexão ali que, à medida que você vai estudando mais, aí você começa a recuperar a confiança, porque você vai entrando ali numa certa área de conhecimento, você começa a ter domínio das coisas. Obviamente,
nesse caso, a confiança é justificada pelo domínio. Então, só para as pessoas não ouvirem e falar assim, caramba, mas, pô, eu vou ficar estudando, eu vou ficar cada vez menos confiante. Não, estudem, porque se você estuda, a tendência é, depois de você cair na real, é você voltar a ficar confiante. Então, não se desespere, né? Então, é só para não espantar, né, o pessoal achar, caramba, não vou estudar não, que eu vou ficar com pouca confiança. Não, você vai ganhar ela, ao final. Mas aí, voltando aí a pergunta que você fez, né? Então, deixa eu tentar pegar os tópicos aí, eu acho que eu consegui lembrar, você pediu para diferenciar os níveis de segurança, falar sobre as assinaturas simples, avançada e qualificada, e diferenciar aí um pouco do que esses artefatos que a gente falou, qual os níveis, né, de segurança que eles têm. Bom, é importante que a gente tenha em mente, né? Sempre que a gente observa, por isso que eu falei lá no início, que a primeira coisa é você conhecer o sistema. É importante você conhecer o que você está analisando. Então, dentro de um sistema de contratação virtual, né, digital, você tem que conhecer esse processo, você tem que entender ele, né? Você tem que entender, e isso vai variar, tá? Não tem receitinha de bolo, isso vai variar de instituição para instituição. Obviamente, elas, em muitos casos, haverá similaridades, mas você pode ter particularidades de uma para outra, né? Então, por exemplo, né, pegando o gancho em algo que você falou, né, às vezes as pessoas se fiam muito em, eu vi aqui a geolocalização e está batendo, né? Geolocalização é algo falseável, fácil de falsear. Outro dia eu até brinquei, e o próprio Thiago, eu falsei que eu estava nas Maldivas, né, Thiago? Rapidinho, não, quer ver onde é que eu tô? Aí mudei para ele uma geolocalização. Assim, é algo falseável, né? Podia ser em Goiânia, né? Mas ele preferiu colocar Maldivas. Pois é. Eu falei, botar na tua casa, eu tô aí, ó. Olha para trás. Mas a geolocalização é algo falseável, né? Você tem que compreender que aquilo ali não traz segurança, de fato, para o que você está analisando. Aquilo faz parte de um artefato digital que tem por finalidade criar um contexto, né? Esse contexto ele tem que ser verificado? Sim, claro, tem, mas não é ele que traz, não é ele que está assinando. Naquele exemplinho lá que eu dei, que assina no final das contas, é a biometria da face. É ela que está servindo dentro, ela que está se propondo a servir, né? Porque nem todo sistema de reconhecimento facial vai te garantir isso. Na verdade, garantia não existe para nada na vida. A gente tem que entender isso também, aceitar isso, né? As pessoas gostam muito de coisas categóricas. Não, não é. Não, a vida não é assim, infelizmente, né? A gente às vezes gosta de se enganar, que é, né? Na perícia, os peritos gostam de se enganar, que é. Quando a gente fala de usar paradigma da LR, usar escala, as pessoas têm resistência, porque elas querem ter o conforto psicológico subjacente de que estão sendo categóricos quando não estão, né? Na verdade, estão só cometendo um erro quando fazem isso. Mas voltando ao assunto, sem divergir muito, uma geolocalização é algo falseável, você tem que entender isso, né? Um IP, ele também né? Você tem um processo que a gente chama de spoofing, né? O IP spoofing, em que você pode se fazer passar por um determinado endereço IP, né? Então, você entender que não é isso que está trazendo confiança para o teu sistema é, obviamente, importante. É claro que para fazer um IP spoofing, você não vai pegar uma pessoa qualquer para fazer isso, né? Tem que ter um mínimo de conhecimentozinho ali. Se você não sabe falsear a geolocalização, se você tem que ter esse conhecimento ali de como fazer isso. Embora isso seja bem fácil hoje em dia, né? Mas a compreensão dos limites de cada um desses artefatos é fundamental. Mais fundamental que isso é você compreender também o que de fato está identificando que foi o Joãozinho que assinou determinado contrato. E o que de fato também está determinando que Joãozinho assinou aquele determinado contrato que ele não tenha vindo a sofrer qualquer tipo de modificações. No frigir dos ovos, né, você também tem que entender que dentro de uma sistemática, em muitos casos, quando você fala aí de um banco contra uma pessoa física, né, tudo depende muito do sistema do banco. E a depender do grau da profundidade do que você está analisando, você pode, para uma determinada lead,
ter a necessidade de, na verdade, avaliar o sistema bancário, né? O que torna essa perícia algo muito grande, que às vezes nem se justifica, muitas vezes, pelo valor da causa, né? Mas a compreensão disso tudo ela é fundamental. Nesse sentido aí, a gente pode pegar aí o que de fato assina. Eu dei o exemplo da biometria facial, que seria a assinatura, né? O rosto de fulano, né? Que está ali identificando que é o fulano que está ali do outro lado. Essas assinaturas elas podem ser divididas aí em graus muito mais do que 3 graus, né? Vamos colocar assim, de segurança. Mas, em 2020, a gente teve o advento de uma lei federal, a Lei 14, deixa eu tirar uma colinha aqui, 14.063, né? A Lei 14.063, ela trata, ela regula a tratativa entre pessoas e os entes públicos, né? E regula essa tratativa por meio de assinaturas eletrônicas, né? Ela regula as tratativas entre pessoas e os entes públicos no contexto da desburocratização por meio do que seriam as assinaturas eletrônicas em documentos digitais. Basicamente é isso. E para fazer isso, ela divide as assinaturas em 3 níveis, né? Na verdade, desde lá de início dos anos 2000, a gente já tem uma medida provisória que, por si, instituía dentro do sistema jurídico brasileiro o conceito da infraestrutura de chaves públicas para assinatura digital, a famosa ICP Brasil, né? Então, lá, início dos anos 2000, a gente já está em 2023, né? Então a gente já tem aí mais de 20 anos, que assinar documentos digitalmente dentro de uma infraestrutura legal, válida, é algo que é bem definido. Essas assinaturas baseadas em certificados digitais ICP Brasil, lá, desde o início dos anos 2000, são válidas e têm validade jurídica plena, né? Aquilo ali é aceito de forma inconteste, vamos dizer assim, né? Obviamente, o choro é livre, né? Você é advogado, direito, o choro sempre é livre. O acesso ao judiciário, você contestar, é livre, mas, tecnicamente, essa infraestrutura ela traz uma segurança de que aquele documento não foi alterado, e ela traz também uma segurança de que quem assinou aquele documento foi o Joãozinho. E ela faz isso por meio dessa estrutura hierárquica que a gente chama de ICP Brasil. A ICP Brasil, ela é uma infraestrutura criada lá em 2000, né? A segurança dela, ela vem de uma hierarquia de autoridade, que seriam como se fossem cartórios, né, que distribuem os tais, cartórios virtuais, né, que distribuem os tais certificados digitais, e esses certificados são entregues ao Tiago, ao Paulo, por meio de uma conferência lá, tete a tete, né? Até bem pouco tempo atrás era só presencial, agora ela admite, por conta da pandemia, admitiu a modalidade virtual, nem sei se ainda está admitindo, né? Mas essa conferência ela tem por objetivo identificar que você é você, né? Então, com documentação, com foto, com biometria, por aí vai. Biometria digital, né? E por aí vai. A caráter de renovação, a maioria das empresas estão admitindo fazer virtual, porque Virtual, né? pressupõe-se que já fez presencial uma vez, né? Só renovar. Vai renovando. Então, assim, o objetivo aí, qual que é? O objetivo aí é entregar o certificado para o fulano, tendo a certeza que é ele. E o que garante essa segurança é vamos dizer, essa rede, né? Essa infraestrutura. Então, você tem lá um SERPRO, uma CertSign, né? Que são autoridades certificadas, tem todo um processo para se tornar uma autoridade certificadora, etc. E tal. Não é qualquer um que está entregando ali. Agora, até tudo, você tem sempre o elemento humano na ponta, né? Você chega lá, senta num banquinho e tem uma pessoa na sua frente. Não adianta falar na vida que as coisas são invioláveis, porque não são. Mas a gente admite esse sistema como de confiabilidade plena, né? Isso lá em 2000, na ICP Brasil, na medida provisória que definiu ela, já se tinha um dispositivo, né, dizendo que admite-se outras modalidades de assinatura eletrônica, desde que
havendo comum acordo entre as partes, né, que elas acordassem entre si, em comum acordo, o uso daquele mecanismo de assinatura eletrônica, ou que a parte a quem o documento ou o registro fosse oposto aceitasse aquele tipo de assinatura. Isso já estava lá. Em 2020, né, dentro ali daquela loucura da pandemia e tudo mais, com a necessidade de desburocratizar e tudo mais, o governo federal editou a Lei 14.063, né, propôs, e ela foi aprovada pelo Congresso, aquela coisa toda, a Lei 14.063, que trata de como o cidadão vai lidar com os entes públicos e em que níveis de assinaturas eletrônicas, né, tentando regular esse parágrafo que tinha na tal medida provisória. Nessa regulação, você define 3 tipos de assinatura: assinatura simples, avançada e qualificada. A qualificada é bem fácil de identificar ela. É a tal da assinatura digital prevista lá no início dos anos 2000 pela ICP Brasil dentro da infraestrutura de chaves públicas. Elas são sinônimo uma coisa da outra, né? Assinatura qualificada significa que você tem um certificado digital ICP Brasil. Ponto. Se você tem um certificado digital ICP Brasil, você tem uma assinatura qualificada. São equivalentes, são sinônimos, né? Não tem ali muita discussão. E aí sobram outros 2 tipos de assinatura, né? Assinatura simples, essa assinatura eletrônica simples, e a assinatura eletrônica avançada. Qual que é a ideia da assinatura? Na verdade, aí o legislador ele teve por objetivo diferenciar esses 2 grupos de assinatura, basicamente em aquelas que têm uma confiabilidade que equivale, pelo menos tecnologicamente, à da qualificada, da ICP Brasil, e as que não. Basicamente é isso. Então, assim, a assinatura avançada, ela é uma assinatura tal que, do ponto de vista da tecnologia, se assemelhe a uma assinatura avançada. Por que da tecnologia? Porque a assinatura avançada da ICP Brasil, ela não é só uma tecnologia empregada, né? Eu não estou simplesmente aplicando criptografia assimétrica com uso de certificados digitais para assinar um documento. Eu estou fazendo isso dentro de um contexto estruturado, de uma infraestrutura, na verdade, oficial, governamental, uma infraestrutura de autoridades certificadoras para tal. Além da tecnologia, eu tenho a confiança. Basicamente é isso. A avançada, ela é, do ponto de vista tecnológico, como definido na lei, basicamente a mesma coisa do que a qualificada. O que você tem que ter ali requisitos que a tornam basicamente similar. O que você não precisa, ou não tem, na verdade, né? Nem que não precisa, o que você não tem na avançada? Essa infraestrutura, essa confiabilidade, certo? O que você vai ter de confiança ali depende, caso a caso, né? Vai depender caso a caso. Então, por exemplo, quando eu estava até com um caso desse fazendo um laudo aí esses dias, né? Um sistema de CFTV, o gravador gravava vídeos, né? Vídeos lá de CFTV, os vídeos chegaram para análise, uma das análises saber se é autêntico ou não, o gravador assina os vídeos, né? Você tem o vídeo, tem a assinatura do vídeo. Essa assinatura é uma assinatura com certificado, mas não é um certificado de CP Brasil. Que certificado é? É um certificado do fabricante do vídeo, certo? Esse tipo de assinatura, isso é uma assinatura eletrônica, eu tenho uma documentação de um registro, aquilo é um documento digital, um vídeo, né? Então, só para abrir os horizontes aqui, achar que documento digital é só um pedaço de papel escaneado, não. Um vídeo é um documento digital, né? Então, essa documentação ali de um evento, de uma situação, está assinada digitalmente, e ela está assinada digitalmente por um certificado particular do fabricante do equipamento. Essa não é uma assinatura qualificada, porque esse certificado não é certificado de ICP Brasil. Poderia até ser. Eu poderia ter um certificado de ICP Brasil associado a um equipamento, né? Na verdade, a pessoa jurídica e etc. e tal, relacionado ao fabricante, etc. E específico para aquele equipamento com aquele número de série, né? Você poderia pensar em algo assim. Poderia ser, mas não é. Então, se não é qualificada. Mas, do ponto de vista tecnológico, se assemelha a ela, né? É uma assinatura por criptografia, assimétrica, com certificado, tá. Então, ela seria uma assinatura avançada. Tem outros mecanismos que não necessariamente precisam ter esse emprego
exatamente de certificados, né? Por exemplo, né? Quando você tem a gente vê a CNH, né? A CNH digital. Ela tem lá um QR Code que tem uma informação que você captura por uma câmera. Essa informação que você captura por uma câmera, usando um software do SERPRO, o software VIO, você consegue validar o conteúdo que está ali na CNH digital. Você tem aí um sistema de validação de assinatura que é, em todos os aspectos, do ponto de vista tecnológico, similar ao uso de uma assinatura por certificado ICP Brasil, do ponto de vista tecnológico. Né? Você tem todas as informações da CNH cifradas por criptografia assimétrica, armazenadas num QR Code com um algoritmo de compactação próprio do SERPRO, que você utiliza um softwarezinho em que você tem lá a chave pública para ir lá decriptografar e verificar aquele documento. Bom, os requisitos lá da lei, eles estão presentes nesse caso. Então, ela se enquadraria numa criptografia avançada. Né? Então, você tem diferentes tipos aí, né, de formas de implementar mecanismos que se enquadrem em criptografias avançadas. Você citou do GovBR, né? Você entra lá na plataforma GovBR, não foi isso que você citou, eu acho? Exato. Então, o GovBR, se entrar lá, se você tiver uma conta prata ou ouro, para você ter uma conta prata, você tem que ter só uma conta no banco, né? A sua cliente do banco XYZ lá, não são todos os bancos, mas aqueles que estão, vamos dizer assim, credenciados, te permitem fazer o acesso por meio do login do banco e você tem lá uma conta do tipo prata. A conta do tipo prata já te permite fazer assinaturas com certificado, que não é ICP Brasil. A gente tem que entender isso. Aquele certificado é emitido também pelo ITI. O ITI é o órgão para quem não sabe, a infraestrutura de chaves públicas ela é hierárquica, a raiz, né? O nó raiz aí dessa hierarquia é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Então, ele que emite as chaves para as autoridades certificadoras, que credencia todas elas e tudo mais. Mas no GovBR, quem está emitindo esse certificado para você quando você tem uma conta prata também é o ITI. Mas isso não torna esse seu certificado um certificado ICP Brasil. Ele é um certificado que está dentro de uma outra infraestrutura, que por um acaso é governamental também, porque é um órgão do governo que está fazendo, mas não é aquela do ITI. Repare que a confiança, nesse caso, ela está se baseando em quê? Para você ter a vinculação daquele certificado da identidade do Paulo, do Tiago, do fulano, do Beltrano, a confiança está no sistema bancário, né? Está lá que o Banco do Brasil conferiu sua identidade, não é aquela infraestrutura. Então, a confiança teve outra, em outro arcabouço aí de confiança, né? E esse outro arcabouço, ele não é necessariamente tão rígido quanto as questões lá associadas à ICP Brasil. Então, se ele não é necessariamente tão rígido, ele não pode ser enquadrado como ela, porque está dentro de uma outra infraestrutura. Ali a gente tem um certificado, uma assinatura avançada. E tudo que não for a avançada é a tal das simples. Todo qualquer outro mecanismo ou forma de assinatura que envolva artefatos digitais que te identificam, mas não garantem os requisitos de segurança do ponto de vista tecnológico que uma assinatura por certificado tem, vai ser uma assinatura eletrônica simples, né? E esses requisitos, eles estão associados a alguma confiança inequívoca de que aquela assinatura está necessariamente associada a você. Isso aí, no caso da ICP Brasil, vem da infraestrutura de chaves públicas, quando senta você lá e pede seus documentos. No caso do GovBR, dentro aí desse arcabouço, está associado à segurança de que é você que é a pessoa que foi identificada pelo banco por meio da sua documentação, né? Então, existe um nível, um inequívoco é um exagero, mas um nível de confiança associado à sua identidade, que aquela assinatura só pode ter vindo para você e não para outra pessoa. Basicamente é isso. E também, associado a isso,
o mecanismo de assinatura tem que ser tal que, se houver violação na integridade do documento assinado, a assinatura fique necessariamente inválida. Né? Isso também é outro ponto fundamental. Né? Havendo modificação no conteúdo assinado, você não tem como validar aquela assinatura. Então, algumas assinaturas não vão ter esse tipo de requisitos, né? Assinaturas baseadas em sistemas por login e senha não necessariamente vão ter esses requisitos, né? Geralmente, as assinaturas baseadas em login e senha não tem sistemas de confiança vou tirar o inequivocamente aí de novo, né? Já que ainda há pouco eu falei que certeza não existe, né? Mas com algum grau de confiança além do razoável, associe a senha a você, isso não vai existir sempre. Né? Então, você não pode classificar ela como avançada ou qualificada. Bom, então essas são as diferenças, esses três tipos de assinaturas aí, eles estão relacionados na legislação a essas formas, né, com que são geradas, elas são caracterizadas pelos seus graus de confiança. E na Lei 14.063, o governo estabelece, né, quais são as tratativas com os entes públicos ou entre entes públicos e privados que têm que ser regidas ou podem ser regidas por quais das assinaturas. Né? Então, a gente pode extrapolar esses conceitos também para assinaturas que são trocadas entre entes privados. Né? Então, se você quiser dividir do ponto de vista taxonômico aí, né? As assinaturas entre entes privados, uma boa divisão é essa que está exposta lá na Lei 14.063. Show de bola. Vamos colocar aqui 3 exemplos para fechar, para não deixar margem de dúvidas nenhuma aqui, principalmente para quem está começando agora. E aí você me corrige se eu errar algum. Vamos Uhum. colocar aqui assinatura simples, um login e senha de e-mail. Sim. Assinatura avançada pode ser o contrato aqui que você vai fazer a sua pós na Study Prime, onde eu vou te exigir colar a sua foto, né, durante a assinatura, vai existir um log de todo o seu passo a passo ali enquanto estiver preenchendo o contrato. No final, esse documento vai ser fechado com um hash, que vai ser uma identidade daquele documento final. Vai ter lá uma foto de CNH, de algum documento seu, pode ter uma biometria facial também. Esse seria uma assinatura avançada. E, por fim, uma assinatura qualificada envolvendo lá o ICP Brasil, né? O tokenzinho que você tem a sua identidade garantida por uma entidade terceira, né? Que vai atestar que o Paulo é o Paulo, o Thiago é o Thiago, e você vai estar assinando lá com o seu token. Mas algo que eu queria chamar a atenção, Paulo, é que em ambas, né, em todas as três, é possível existir algum tipo de falsificação, algum tipo de erro, né? No login e senha você pode sofrer um ataque, né, e ser hackeado, perder o seu login e senha. Ali no preenchimento da assinatura, você pode ter perdido o seu documento e alguém está preenchendo por você esse contrato, que é geralmente o que acontece com as instituições financeiras. E por fim, a última, alguém pode estar usando o seu token. Se ele tiver a senha, ele vai assinar por você. Então, percebam que existe falha ainda até no mais alto nível de segurança, né? Sim, sim. Bom, e aí, assim, só pegando, aproveitando lá que você deu os exemplos, em relação à avançada, o exemplo que você deu, você tem que avaliar exatamente no contexto, aí quando a gente for fazer o contratinho, né, do que você vai pedir para eu assinar, né, a gente tem que avaliar, no final das contas, se o sistema de assinatura que está sendo utilizado é tal que, lembra que eu falei? Havendo modificação do documento, a assinatura seja invalidada. Né? Então, por exemplo, eu não sei se é o caso, mas quando você utiliza por exemplo, uma plataforma, existem plataformas de assinatura digital, em que, nesse sistema, né, dentro dessa plataforma, você assina, por exemplo, com a sua biometria facial para garantir que você é você, etc. e tal. E ao final de todo o processo, a plataforma assina com o certificado dela,
que é o que geralmente acontece, aí beleza, aí você tem uma assinatura avançada. É necessário essa parte final, porque só a biometria facial não garante o segundo ponto, né? A biometria facial é algo que eu posso, entre aspas, assertivamente, eu não vou usar o inequívoca, né, que eu falei antes, mas assertivamente, a depender de um exame posterior, é claro, mas associar a mim. Ninguém tem meu rosto, espero, né? E se tiver um sósia aí com o meu rosto, eu espero conseguir me diferenciar dele no exame de comparação facial. É para isso que ele existe, a gente tem que acreditar no exame. Mas, assim, aquilo, essa associação não basta. Para ser avançada, haver uma modificação no documento, ela tem que ser invalidada. Você consegue isso, a plataforma pode conseguir isso usando posteriormente, na verdade não é posteriormente, é no momento da assinatura, ela assina também. E ela assina com o certificado de CP Brasil dela, né? E aí, para validar que ela está ali presente naquele momento, chancelando aquele acordo. Então, ali você tem duas coisas, né? Você tem ela funcionando meio que como, entre aspas, um cartório, né? É um cartório particular. Ela está funcionando como isso, com um certificado de CP Brasil dela, assinando aquilo tudo, e você está se identificando por meio de sua biometria. Se tiver mudanças de documento, beleza, aí vai ficar inválido, porque você vai violar o certificado dela. Então, todo o conjunto documental ali não vai ser válido. Mas é importante a gente ter essas nuances, entendeu? Do que é o processo, né? E aí eu já esqueci o que você tinha perguntado, porque eu fui pegar o gancho nisso aí e me perdi. Foi sobre a possibilidade de fraudar em Isso, todas elas. sim. Sim, sim, sim. É, o token, né? Você colocou, eu posso usar o seu token, né? Mas repare que o nível da fraude não está na assinatura nesse caso, né? É, é um pressuposto, né, de que a pessoa tenha guardado consigo o seu token, né? Não dê suas senhas para outra pessoa, porque dificilmente em juízo você vai conseguir reverter alguém utilizando a sua senha, porque para tu provar isso aí, né, é muito difícil, né? Como é que... Lógico, tudo é provável, né? O que eu falei antes, né? O choro é livre, você vai chorar, tal, tal, tal. Pode ter uma circunstância que você consiga demonstrar, né? Você colocou um sistema de CFTV na sua casa, aí tem lá teu token caído em cima da mesa, que você foi displicente, né? Aí a gente pode te dar ganho de causa, mas continuar te chamando de displicente. Você deixou o token lá em cima, aí foi lá alguém lá, E atrás do pegou, token tinha um papelzinho grudado escrito com a duas letras senha, com a senha. com a senha. Aí o cara pegou, tal, fez a transação, você filmou, né? Você pode até argumentar em cima disso aí, né? Mas aí, repare que não está exatamente no sistema aí, né? Na verdade, não é a assinatura digital que foi fraudada, né? A fraude da assinatura digital, a gente pode colocar, do ponto de vista prático, algo como da tecnologia de criptografia assimétrica para validação de que aquele documento é íntegro e foi criptografado com aquela chave que está associada a você. E isso você pode tratar num nível de que, do ponto de vista prático, é impossível, né? Não é impossível do ponto de vista teórico, mas confie em mim que do ponto de vista prático isso aí se aproxima de uma infinidade absurda que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente está falando aí de recursos criptográficos, né? De hashes de 256 bits, são coisas extremamente seguras, né? Mas assim, o sistema assinatura qualificada, que envolve não só isso, mas também a confiança na emissão do certificado, ele tem sempre, em algum momento ali, interação com humanos, né? Tem sempre uma pessoa na ponta da linha, né? Tem sempre, e geralmente essas são as maiores questões de fragilidade. Não é absurdo você ter fraude nesse processo aí de concessão de certificado, né? Você pode pensar aqui em algumas maneiras de que isso venha a dar errado. Então, mesmo a qualificada. Isso vale para as demais também, né? Você sempre tem a possibilidade de haver fraude. Obviamente, quando você fala de sistemas baseados em login, senha meramente, isso é mais fácil, né, de ser fraudado. Perfeito. E para não se estender muito, se você gostou desse assunto, isso aqui é mais ou menos uns 5 a 10%, né, Paulo, do que tem Temos muito de, para falar. de conhecimento para ser abordado numa pós-graduação. E olha que a pós-graduação, ainda assim,
não consegue exaurir 100%, né? A gente É, consegue passar e um bom conhecimento, mas como a tecnologia ela está mudando dia a dia, minuto a minuto, é quase que impossível você estar ali contemplando 100% de tudo, né? com certeza. E a pós, ela não é só a parte do conhecimento, de expor, né? Eu estou sendo expositivo aqui, né? Isso não representa muito. A pós representa você saber como aplicar isso, né? Quando eu falo aqui, resumidamente, você tem uma biometria e vai fazer um exame de comparação facial. É 2 módulos com o Rafael. Você vai falar sobre sistemas automáticos para entender como é que eles operam, para entender o que, que tem lá no sistema que a operadora, o banco, né, a financeira, está utilizando, né? Você tem outro módulo só para falar de como fazer um exame de comparação facial por meio de morfologia da face. Né? Então, assim, o Rafael aborda esses 2 módulos, salvo engano, né, Thiago? Você me corrige se eu estiver errado aí. Mais de É, 70 horas de conhecimento. poxa, e você sai dali sabendo fazer esse tipo de exame, né? E depois lá na frente, quando comigo a gente for falar sobre documentos digitais, a gente for entrar em assinatura eletrônica, a gente vai usar esse conhecimento que você já aprendeu lá com o Rafael antes, né? Na execução, né, de validação de assinaturas por meio da face, né? Então, essa a ideia da construção do conhecimento, né? Você tem não só toda essa. Aqui a gente deu um resumo, né? Como o Thiago falou, 5 a 10% da parte teórica, tem muita coisa em teoria para se falar, mas você também tem aplicação prática, né? Por exemplo, na parte de comparação facial, em que você vai aprender, eventualmente, a fazer um exame de comparação facial, e a aplicação prática disso dentro de um contexto de uma assinatura eletrônica num contrato digital, quando a gente fala de documentos digitais, né? Perfeito. Tem coisa demais ainda. Pessoal, eu queria muito tocar no assunto aqui de IA, né, das inteligências artificiais aí, disso tudo que está acontecendo, mas vai ficar muito extenso. Eu já vou deixar o convite aqui para o Paulo para a gente fazer um próximo bate-papo sobre Bora! inteligência artificial nesse contexto, né, porque as coisas estão avançando muito rápido e certamente essa vai ser uma área da perícia que vai ser impactada pelas inteligências artificiais, já está sendo, né, em alguns pontos. Então, eu vou convidá-lo aí. Se você tem interesse, já deixa aí nos comentários também, se você está recebendo nomeações com esse assunto. E para fechar, Paulo, eu queria, como eu sei que você tem experiência nas Forças Armadas, e você passou ali por um crivo que não é qualquer um que passa, eu fiz a mesma pergunta para o Coronel Vilarinho, quando ele passou aqui. Eu queria que você compartilhasse com a gente algo que te impactou, né, das Forças Armadas, da própria PF, algum ensinamento, alguma sabedoria, algum insight que você pôde pegar da vida militar, da vida na PF, que você trouxe para sua vida, que você pode citar aí numa palavra, numa frase, como que isso impactou na sua vida. Pô, você estava falando aí eu já estava pensando em contar história, né? Mas eu tenho que botar com uma palavra e uma frase. Mas pode ser, fica à É, vontade, se isso olha, representar o... nas Forças Armadas, eu acho que a frase que impactou na minha vida, e foi bom, viu? Foi bom, isso foi bom. Foi se vira nos 30. Sabe, se vira nos 30, é muita coisa de lá na minha vida impactou assim, né? As Forças Armadas, elas têm. Eu digo que assim. A minha experiência, para quem não sabe, eu fiz o Instituto Militar de Engenharia, né? Eu fiz engenharia no Instituto Militar de Engenharia. E me formei lá e há algum tempo trabalhei como oficial do Exército antes de passar no concurso para perito da PF. Ainda fiquei um bom tempo trabalhando no Exército. E eu sou muito grato aos ensinamentos, não só da escola maravilhosa, que eu vou aproveitar aqui para fazer o jabá, que é o Instituto Militar de Engenharia, que é a minha casa. Assim, com todas as dificuldades que existem, né, no nosso país, recurso é uma faculdade pública, é Força Armada, questão de verba, de tudo, de equipamento, laboratório. Isso eu não sei como está hoje, mas existia, e eu acho que é algo que está relacionado ao contexto em que as universidades públicas se inserem na educação nacional, mas com todas as dificuldades, os professores, o nível de exigência, né? Trouxe ali uma base, uma formação básica para mim,
que eu acho fantástico, fenomenal, né? Assim, eu me tornei um profissional muito adaptável, vamos dizer assim, por conta da formação técnica. Mas não só por isso. A formação militar que eu tive lá, né? É, relacionado aos desafios próprios da atividade militar, que muito tem a ver com a frase que eu disse no início, se vira nos 30, isso me trouxe uma capacidade de resiliência, né? Então, se você quer a palavra, eu vou te trazer, é resiliência. Essa é a palavra que eu traria aí dessa minha experiência, né, nas Forças Armadas, né? E eu trouxe isso para a vida e para dentro da PF também, né? Então, foi muito bom. Muito bom. O Vilarinho, na entrevista, ele falou que foi o contexto de irmandade dele, Sim, isso também. da amizade, né? Do Espírito sentir de corpo. unidade, né? De fato. Existem teorias psicológicas associadas a isso, né? A gente cria laços mais estreitos com as pessoas quando a gente passa dificuldades com elas, né? E a caserna, especialmente o primeiro ano, é um momento de dificuldades e você cria laços, né? Então, eu tenho grandes amigos, do coração mesmo, que eu trago para a vida. Infelizmente, alguns deles a gente perde contato por questões de vai morar fora, até do Brasil, né? Ou eu que vim morar em outro estado, a gente perde contato, mas contato próximo, que eu digo assim, né? Físico, mas a gente mantém o contato emocional, vamos dizer assim, até hoje, por causa disso, é o tal do espírito de corpo, né? Isso não é corporativismo, isso é diferente, né? Corporativismo é pejorativo, é espírito de corpo mesmo, né? Irmandade, esse sentimento aí que o Vilarinho colocou. Show de bola. Paulo, quero te agradecer aí pelo seu tempo cedido, que eu sei que hoje é o maior ativo, eu pelo menos considero que é o nosso maior ativo. Estamos aqui numa passagem muito breve, né? E qualquer tempo dedicado aí a qualquer propósito que seja, ele é muito valioso. Então, quero agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e agradecer você que está assistindo pela sua audiência aí. Espero que você possa transmitir esse conhecimento, porque o Paulo tem muita coisa para ensinar e ele ensina brilhantemente. Obrigado, Paulo. Nada, eu que agradeço aí, agradeço quem está assistindo, agradeço você pelo convite. Espero a todos que se interessarem e, por favor, se interessem para nós nos encontrarmos aí nos cursos relacionados à matéria aí que o Study Prime vai prover, né? Então, aguardo todo mundo aí. Obrigado. Valeu, Thiago. Obrigadão. Até a próxima, pessoal.